Estamos aqui em Roma. Shalom a todos! Pessoal, eu sou a Sara, já deixa o seu shalom aqui nos comentários. Sou professora de hebraico, só que o nosso canal não se limita só ao idioma hebraico. Ele vai além e mostra para vocês a cultura do povo hebreu. Ué, Sara, mas você não está em Israel. A cultura do povo hebreu vai além dos limites de Israel. Mas para chegar aqui em Roma, foi complicado. Olha só o que aconteceu. Você já viu que nós tentamos chegar em Israel, retornar ao país, mas não deu certo. Mas olha o que aconteceu para chegar em Roma. Após termos nossos voos cancelados para Israel devido ao último ataque do Irã contra o país, recalculamos a nossa rota para Roma, como vocês puderam ver no vídeo anterior. Mas nós não tínhamos nem noção do que iria acontecer a seguir. O voo de número VY6160 com a companhia Vueling estava com a sua aeronave quebrada e sem condições para voar. Mas mesmo assim, quase 200 passageiros embarcaram. Ficamos dentro da aeronave por quase 3 horas, com um piloto indeciso que não sabia se decolava ou não. No primeiro aviso que ele deu aos passageiros, ele disse que a aeronave não estava segura para voar. Após os técnicos chegarem e examinarem a aeronave por apenas alguns minutos, o piloto dá o seu segundo aviso. Essa aeronave está pronta para voar. Era só um defeito, algo técnico no computador. É aí que 2 famílias de brasileiros com crianças se levantam e indagam como a aeronave, que não era segura, estava pronta em apenas alguns minutos. O piloto veio falar com eles e tentou reprimi-los, dizendo que se eles quisessem desistir da viagem, eles podiam, mas que não causassem alarde. Os brasileiros desceram, desembarcaram e quando por fim estávamos prontos para decolar, o piloto indeciso disse que o voo estava cancelado, que realmente aquela aeronave não estava apta para voar. Por fim, após pressão dos passageiros, todos foram mandados para um hotel. Pessoal, aquela aeronave estava quebrada e Deus não permitiu que a viagem continuasse naquele avião, pois por algum motivo que desconhecemos, o piloto queria insistir naquele voo. Por fim, nosso voo saiu somente no dia seguinte. Por fim, chegando em Roma, depois de tantas coisas que aconteceram, eu me lembro da viagem, é claro que nem se compara, a viagem do apóstolo Paulo para cá. Lembrando que o apóstolo Paulo, Shaul em hebraico, um benjamita, nascimento, era judeu de nascimento, cidadão romano, tinha dupla cidadania, ele veio para cá prisioneiro, pessoal. Ficou aqui prisioneiro por 2 anos nessa cidade. Roma foi evangelizada nos 2 primeiros anos de Paulo de forma um pouco diferente, porque ele ficou dentro da sua casa, prisão domiciliar. E os cristãos, judeus, pessoas que acreditavam em Jesus, não importando a sua nacionalidade, os chamados irmãos, visitavam a Paulo durante esse tempo. E aqui foram escritas importantes cartas da Bíblia, epístolas como Filemon, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então aqui tem muita história para a gente compartilhar. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Atrás de mim tem um monumento que é a 7ª maravilha do mundo. É por isso que está cheio de turistas aqui. Mas nós que queremos entender a cultura do povo hebreu, visitamos esses lugares para mostrar por onde nós encontramos um pouquinho da história do povo de Israel em cada país. Está fora dos limites de Israel a história do povo hebreu. Por volta do ano 64 da nossa era,
Paulo foi morto pelo Império Romano. A prisão onde ele ficou até o dia da sua sentença, você pode ver no vídeo anterior. Nos anos a seguir, a perseguição contra todo aquele que aceitava a fé em Cristo só aumentou. O Coliseu, por exemplo, foi um local onde muitos cristãos foram jogados aos leões e queimados. A construção desse anfiteatro gigantesco começou no ano 72, exatamente 2 anos após a destruição do Templo de Jerusalém. A obra só foi concluída no ano 80, sob o regime de Tito, sucessor de Vespasiano. Lembrando que Tito foi o grande conquistador de Jerusalém. Para a construção do Coliseu, estima-se que foram necessários mais de 100.000 trabalhadores e que até mesmo escravos judeus trabalharam nessa obra. Tivemos acesso finalmente no interior do Coliseu. Pessoal, o rosto, a perplexidade das pessoas ao entrarem aqui é de admirar, porque essa é a 7ª maravilha do mundo. Aqui nesse lugar, uma estrutura que suportava até 60.000 pessoas ou um pouco mais, ela está deteriorada, está toda emendada. Tiveram terremotos, corrosão do tempo e ela foi se deteriorando. Era muito maior, você consegue até ver ali, ó, você vê partes quebradas e até fizeram emendas. Bom, nesse lugar, aqui embaixo também tem achados, que são escavações arqueológicas que demonstram onde ficavam os leões, onde ficavam prisioneiros. Tem toda uma explicação da estrutura, da engenharia, ursos também. Aqui tinham espetáculos, gladiadores, eventos, mas o que nos marca realmente, marca esse lugar, marca com muito sangue, na época da perseguição aos cristãos. Os cristãos, aqueles que aceitavam a Yeshua, a Jesus, como seu Salvador, seja de qual, não importando a nacionalidade, eles eram mortos aqui, como forma de repreensão, de castigo, de divertimento para o povo. E eram mortos com aquelas caçadas de leões, ursos. Esse lugar é marcado por sangue e nos traz uma reflexão muito grande, porque eu fico pensando, olha a fé desses primeiros cristãos que não arredaram o pé, que não desistiram. Eles preferiram ser inimigos de Roma, enfrentar a fúria de Roma, assim como diz aquela canção, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. A gente imagina isso aqui com muita força, porque eles não arredaram o pé, não desistiram de sua fé e preferiram a morte. Ser cristão naquela época, talvez você se pergunte, por que tanto ódio aos cristãos? Bom, aceitar a Yeshua, aceitar a Jesus naquela época era como negar, era literalmente negar a adoração ao imperador, negar a adoração aos deuses, o panteão de deuses que Roma tinha, e isso era contra a lei. Eles foram contra tudo e todos. E hoje o Evangelho chegou até nós por causa dessa bravura desses primeiros cristãos. Esses labirintos que hoje em dia nós enxergamos, antigamente eram prisões. E não era visto pelo público, pois a arena era coberta por tábuas de madeira e areia, muita areia, para absorver o sangue das pessoas e animais que morriam na arena. Esse local também tinha utilidade para batalhas navais e lutas de gladiadores. O Coliseu ficou em funcionamento por 500 anos e com a queda do Império, o lugar aos poucos foi caindo no esquecimento. Os terremotos que ocorreram ao longo dos anos também contribuíram bastante para a decadência da estrutura do local. Até o mármore que revestia o Coliseu foi em grande parte reutilizado em outra construção.
Aqui é possível notar que em dezenas de pedras da estrutura estão com buracos. Isso porque nesses espaços havia pedras e adornos que faziam parte da decoração do Coliseu. Em uma estrutura tão gigantesca, como eram os banheiros públicos? Aqui, essa guia turística mostra onde e como era um banheiro público romano. Bem diferente, não é mesmo? Para quem achava que as mortes aqui eram uma lenda, dentro do Coliseu existe um museu com achados arqueológicos e até miniaturas e explicações como os leões eram mantidos, como as pessoas eram queimadas vivas para a diversão do público. Apesar de hoje em dia a maioria dos judeus não aceitarem Yeshua, isso não muda o fato de que Jesus foi judeu, nascido em Belém, da tribo de Judá, casa de Davi. Todos os discípulos eram judeus, os primeiros cristãos, judeus, e assim aos poucos a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó foi chegando aos gentios. Assim como está escrito, pois pela fé que nos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Em hebraico, Ki ata kulanu bnei Elohim, bezchut emunatenu beyeshua HaMashiach, bin ha'ma'aminim, shuv en evdel bin Yehudi legoi, bin eved לבן חורין, ואף לא בין גבר לאישה. בעיני אלוהים כולנו שווים. אלוהים אוהב את כולנו באותה מידה, וכולנו מאוחדים בישוע המשיח. מאחר שאנו שייכים למשיח, אנו גם זרע אברהם, וכל הבטחותיו של אדוני לאברהם ולזרעו שייכות גם לנו. E se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de compartilhar com alguém, se inscrever no canal e deixar um shalom nos comentários. Até o próximo vídeo, onde iremos ver o local onde os romanos ostentaram a vitória contra Jerusalém e a destruição do templo. Lehitraot, até a próxima!